Bom, uma boa noite domingo, último dia aí de novembro de 2025. Já estamos praticamente quase no Natal, né? Final de ano. Bom, vamos falar rápido aí, vou falar bem rápido a questão do... Eu tenho acompanhado muito aí, né? Muitos economistas, né? Economistas bons, né? Não é esse pessoal de podcast que acha que é economista mesmo, né? Então eu tava absorvendo, né, essas informações e um deles, né, muito famoso aí, muito bem, de muita experiência, né, em economia, trabalhou em muitas empresas, né, entendeu? Então entende muito de economia, né, de empresas e até de estatais também. Bom, vou falar dos Correios, né, que ele estava falando dos Correios, o porquê. Acho que eu já falei isso numa gravação aí, mas vamos falar de novo. Os Correios, né, houve a quebra do monopólio, né, dos Correios, entendeu? Então hoje há várias empresas de entrega, né, de correspondência, né, de encomendas, entendeu? E o Correio, a empresa dos Correios ficou à deriva um pouco, né? Porque essas encomendas, né, ajudavam muito, né, no desempenho da empresa. E depois que foi tirado esse monopólio, né, que agora são várias empresas que fazem esse trabalho, mas no fundo essas empresas, elas querem trabalhar só nos grandes centros e nas cidades médias, né? E tem uma população razoável ainda que possa fazer entrega dessas encomendas, né? Não entregam cartas, né? Não entregam correspondência assim, né? Se fosse carta, contas. Então isso aí fica pro Correio. E o Correio ficou com esse prejuízo, né? Claro que o Correio, essa história que o Correio no governo de tal, fulano de tal deu lucro, é mentira, entendeu? Não é lucro, foi reduzido os custos lá, ó, até essa questão, né, que queriam até privatizar o Correio, mas não tem nada a ver. Então o Correio perdeu muito com isso, entendeu? Perdeu muito. E essas empresas privadas, né, estão lucrando muito, claro. Só que elas não vão lá no interior, lá no fundo, lá na divisa do país, em vários lugares, no interior, lá no norte, nortão, no norte do país, né, em vários lugares no nordeste, centro-oeste, entendeu? Então isso fica para o Correio, e o Correio ficou com esse prejuízo. Não, porque o Correio deve existir porque é estatal, né, é de benefício da população, entendeu? Então vamos mostrar que o Correio está com prejuízo, tá? Mas você vai ver, lá nos Estados Unidos também tem uma empresa estatal, né, que é igual com os Correios. Eu não esqueci o nome agora, em inglês, entendeu? E o prejuízo é grande também, só que ela deve existir porque ela vai lá no rincão, lá nos lugares mais longe, onde as empresas lá também do mesmo sistema aqui não vão. As empresas privadas querem trabalhar só nos grandes centros, nas cidades médias, entendeu? Então fica isso aí. E o Correio é a empresa que transporta as urnas eletrônicas para o país inteiro. Para quem não sabe, né? Para quem não sabe, ela transporta, porque é estatal e é segura, entendeu? Agora você vai colocar numa mão da empresa privada aí, você não sabe o que pode acontecer, né? A corrupção tá aí, pode acontecer tudo. Então o Correio faz isso, né? Entrega lá naquele lugar que essas empresas não querem ir, entendeu?
Elas queriam que derrubasse o monopólio do correio, dos correios, entendeu? E daí se apropriaram, né, dessa questão, como eu falei. Então fica fácil, né, dar prejuízo. E nos Estados Unidos também o governo cobra esse prejuízo, né, porque é necessário, né, que haja a empresa lá, né, e vai levar correspondência, encomenda lá no fim do mundo, lá nos lugares mais afastados, entendeu? Os lugares mais afastados, os mais longe possíveis. Então aqui é a mesma coisa. Então as pessoas, elas falam as besteiras, né, e não sabem o que realmente acontece. Então o correio ficou com esse prejuízo. E a empresa estatal, como os economistas falam, as empresas estatais, a maior parte delas não foi feito para dar lucro, foi para servir a população, entendeu? Claro que tem que ter um equilíbrio fiscal ali, equilíbrio financeiro, mas mostrando, vamos falar aí da Embrapa, né? Como os economistas falam, a Embrapa, ela é uma empresa que presta serviço para o agronegócio, né? Para as grandes empresas de exportação de commodities, entendeu? E ela tem prejuízo todo ano, entendeu? Mas é necessário porque ela é muito avançada, né? E nem os Estados Unidos tem uma empresa dessa, entendeu? Nem os Estados Unidos tem uma empresa como a Embrapa, uma empresa estatal, né? Para quem não sabe, os Estados Unidos tem muitas empresas estatais, muitas, né? Quem fala besteira aí que ela é tudo privado, é assim também, entendeu? Então a Embrapa, ela dá lucro para o agronegócio, dá lucro para essas empresas de commodities, né? Os empreendedores aí dos commodities. Então, para você ver, né? Ninguém sabia que a Embrapa dava prejuízo, entendeu? Agora vão saber, entendeu? Vocês que não se informam, né? Entre outras empresas que prestam serviço para a ciência, né? As universidades, as universidades também. As universidades, né, muita gente fala das universidades federais, né? Universidades públicas, mas das universidades públicas sai muita coisa boa, muita invenção, muita coisa criada ali, muitas situações que beneficiam a sociedade, entendeu? Beneficiam empresas, entendeu? Meu próprio sobrinho fez e outro amigo dele fizeram um programa com uma empresa privada, mas eles eram da faculdade, da universidade pública, entendeu? Então, para você ver, né, o que acontece e o que é feito, né, no público, né, nas instituições públicas, entendeu? E essa questão aí de falar que se não é as empresas, coisa e tal, é tudo mentira. Sempre depende do Estado, entendeu? Essa rodovia é o Estado que fez, entendeu? E entregou para a iniciativa privada porque é concessão do Estado, entendeu? Deixou pronto e a concessionária só assumiu. Só pelo alguns ajustes aqui, outro ali, e beleza. Mas a questão das empresas privadas é que elas querem lucrar num tempo mínimo. E elas não vão investir em situações de muito tempo, de 10 anos, 20 anos, 40 anos. Não vão fazer isso aí. Então isso cabe às instituições públicas, entendeu? Ao governo, né? Principalmente o governo federal, estadual, né? Que fazem isso, fazem esses estudos,
né? Faz as pesquisas, entendeu? Então os Correios é uma empresa pública que presta o serviço para a população, né? Tá no prejuízo. Vai ter prejuízo todo dia agora, depois que as empresas privadas tomaram conta da maior fatia da entrega de encomendas, né, no país. Com certeza vai dar mais prejuízo. Dava um pouco de prejuízo, é normal. Agora vai dar mais, entendeu? Mas não dá para deixar de existir a empresa Correios. Não, porque muitas pessoas precisam dos Correios em lugares longínquos, entendeu? Lugares longe, muito longe das capitais, das maiores cidades, das cidades médias, entendeu? E então é complicado, né, falar umas besteiras aí, né? As pessoas que não entendem. E é isso aí, né, gente? Então tinha um cara tirando os cones ali, burlando o sistema aqui, né? Que estão arrumando a rodovia. É brincadeira, né? Mas voltando aí, ó. Então, como eu falei da Embrapa, né? Que muita gente não sabe. Que todo ano ela tem prejuízo. Mas ela fornece pesquisas, né? Somente para o agronegócio, né? O agronegócio não quer que feche a Embrapa, né? Entendeu? Não quer que privatize a Embrapa, porque o governo investe muito, e por isso que o país ele avançou muito na questão da agricultura, devido à Embrapa, né? Vocês podem ver, podem assistir aí no domingo. No domingo passa o Globo Rural e fala muito da Embrapa, entendeu? Você que não está acostumado a assistir esse programa, assista domingo de manhã, Globo Rural, e o que acontece na questão da agricultura, né? Do manejo, e a questão da Embrapa, né? O que ela fornece de avanço, de tecnologia para a agricultura, o agro, o grande agronegócio, entendeu? Então, para vocês verem. Então, algumas empresas estatais vão dar prejuízo, mas elas são necessárias, entendeu? Claro que é uma questão talvez contrária, né, à questão financeira, né, das empresas. Mas há muitas empresas que são mal geridas também. Temos aí a questão das lojas americanas, o prejuízo que deu, entendeu? Não é só a empresa, citando uma, né? O Banco Master agora, né? O prejuízo que está dando para as pessoas aí é privado, entendeu? Então não existe esse negócio aí de só o Estado que está mal. Muitas empresas privadas, né? E quando há necessidade de acontecer da empresa der um problema financeiro, para quem que ela vai correr? O governo federal, entendeu? Para salvá-la. As grandes empresas, né? As pequenas não, né? As grandes empresas, é isso que acontece, entendeu? Então as pessoas às vezes estão mal informadas, né? O que acontece, né? E é isso aí. O privado também não nem sempre dá certo, entendeu? Né? E quando as grandes empresas, quando a coisa aperta, para quem que eles correm? O governo federal, entendeu? Para mandar dinheiro para eles, para poder socorrê-los, entendeu? Então é isso aí, né? Então, para vocês verem que como não é só aqui no país que há empresas estatais que não dão lucro, mas nos Estados Unidos, na Europa também, mas elas são necessárias e elas não são privatizadas, não são fechadas, entendeu? E na Europa está acontecendo o reverso daqui, né? As empresas, os governos estão
estatizando de novo as empresas que foram vendidas, entendeu? Estão estatizando de novo. E para vocês verem o que está acontecendo lá, porque às vezes o privado não dá certo, entendeu? Não aguenta o repuxo, entendeu? Há custos, né? E o governo em si, estatal, pode socorrer, né, as situações aí, entendeu? Então, o que eu posso falar é que eu acho que as pessoas, elas, antes de falar alguma besteira, né, não acompanhar o que realmente acontece, elas têm que se informar, né, ou ver o porquê, né, do que está acontecendo, né? E como eu falei, não é só as estatais, né? Algumas estatais estão no prejuízo, né? E muitas empresas privadas, né, já pediram socorro para o governo, entendeu? Para não fecharem. E os escândalos aí, né, da quebra aí das lojas americanas com prejuízo bilionário aí. E o Banco Master também, e agora, né? Entre outros que já aconteceram e vem acontecendo. Então é só você pesquisar, né, estudar, porque não dá para ir atrás de grupinho de WhatsApp não, entendeu? De gente que é mal intencionada. Então é isso aí. Então um abraço do Colodel e vamos em frente, né? Porque as coisas muitas vezes não são bem do jeito que a gente quer. Então, um abraço do Colodel e até a próxima aí. E temos muitos assuntos aí a divulgar, né? Então, muita coisa aí para a gente mostrar que a realidade é totalmente diferente daquilo que a gente pensa. Entendeu? Então, um abraço, Colodel, e até a próxima.